Que a nossa comunidade ganhou uma grande repercussão na mídia já não é mais novidade. Todos os dias surgem novos canais, abordando temas cada vez mais abrangentes. Era apenas uma questão de tempo para nos notarem, mesmo a gente querendo ou não. E o fato interessante foi a progressão que a nossa comunidade foi adquirindo. E se pararmos para analisar, começamos apenas compartilhando as nossas experiências. E depois fomos fazendo observações sociais. Em seguida, analisamos os determinismos biológicos, até chegarmos no ponto de entender que tudo isso é um sistema funcionando como um jogo. E você precisa saber jogar ele. Então, a nossa comunidade acabou fazendo todos nós compartilharmos cada regra que observamos deste jogo. Resumindo tudo, o que quero dizer é que cada ano que passa, o nosso discurso foi só evoluindo. E paramos até de sermos enxergados como frustrados para aos poucos sermos notados como os pensadores. A prova disso são as digníssimas, aqui no nosso meio, além do nosso conteúdo ter saído da bolha. Quer mais uma observação? Veja o conteúdo do Coruja, por exemplo. Nunca mais vi um vídeo dele falando sobre digníssima. Os assuntos dele agora já estão em outro patamar, igual o vídeo de esquizoides que ele fez recentemente. Então, sim, o nosso conteúdo evoluiu e, devido a isso, começamos a ganhar notoriedade. E ainda digo mais, a cada dia que passa, o que falamos aqui vem fazendo mais sentido do que os discursos esquerdistas. Como citei em vídeos anteriores, fora aqui da comunidade, nunca vi um programa de TV, documentário, literatura ou artigo falar sobre as nossas evoluções. Por exemplo, por que a digníssima se separa tão facilmente do casamento? Simples, porque evoluímos em tribos. Então, quando uma tribo guerreava com a outra e vencia, eles matavam os homens e deixavam apenas digníssimas vivas. E essas cujos viviam teriam agora de se comportar na nova tribo. Ou seja, as digníssimas já evoluíram trocando de parceiros. E vocês já viram algum artigo científico falando sobre? Acredito que não. Então, essa nossa observação já faz com que nós aqui da comunidade já saibamos que relacionamentos é passageiro. Igual que falei no vídeo da Garibalda. Alguns me falaram, poxa, você podia ter impedido do seu casual ter acabado com ela. Mas eu já sabia, aquilo era só um momento. E essa evolução é uma comprovação científica que a esquerda jamais admitiria. Porém, essa evolução é um fato. Contra fatos não tem argumentos. Evolução é evolução. As galinhas são aves que não voam porque são pássaros que evoluíram em ambientes fechados. Ou seja, a nossa comunidade aqui trata muito bem esses temas e muitas vezes não vemos outros ambientes, nem mesmo acadêmicos, falando sobre. Dito isso, enquanto a nossa comunidade evolui, o mimimismo ainda está no mesmo discurso há 20 anos, falando todo dia a mesma coisa. No vídeo de hoje, quero abordar as diferenças entre a nossa comunidade e a ideologia delas, e como aos poucos estamos indo para frente enquanto o desespero delas vem só se aproximando. E para poder colocar em pauta a primeira observação, vou simplificar fazendo uma analogia para que vocês entendam facilmente. Então vamos lá. 1. Vamos supor que a esquerda é a Sony. Sim, a Sony, aquela empresa de eletrônicos. E o mimimismo é o PlayStation. Sim, o videogame. Se analisarmos, a Sony hoje em dia, como empresa, já é uma companhia falida. Não está mais competente no mercado, foi mogada por empresas como Samsung e LG e sequer é lembrada hoje em dia. Porém, tem uma coisa que segura a Sony até hoje, que é o PlayStation. Sem o PlayStation, a Sony nem lembrada é mais. Então, prestem atenção que estou fazendo apenas uma comparação.
O que quero dizer é que hoje a esquerda só ainda está de pé por causa do mimimismo. Sem o mimimismo, a esquerda já era. O mimimismo é a única carta que a esquerda ainda tem. Então, como é a única narrativa deles que ainda funciona, eles estão tirando leite de pedra com o mimimismo, fazendo de tudo para não caírem no esquecimento. E por isso que na mídia vocês veem todo dia a mesma coisa. Todo dia o mimimismo, falando os mesmos assuntos, ainda na mesma pauta e ainda fazendo força para exagerar nos números. Como podemos ver, toda a pauta esquerdista já caiu no limbo. O discurso esquerdista já não compra mais ninguém. Como, por exemplo, aquela de colocar pessoas de baixa renda na faculdade. Beleza, colocaram pessoas de baixa renda na faculdade, mas não serviu para nada, pois os alunos que entraram na faculdade, a maioria não estavam preparados para estarem na faculdade. Muitos eram semi-analfabetos, ingressavam na faculdade sem saber ler e escrever e se formavam analfabetos, totalmente incapazes. Então, aos poucos, o mercado já foi percebendo isso. As próprias pessoas de baixa renda que entraram na faculdade viram que não estava adiantando de nada fazer faculdade. Ou seja, continuavam desempregadas, igual o que eu falei no meu último vídeo de como foi a minha trajetória na faculdade. Então, o papo da faculdade já saturou muito rápido. Hoje em dia, muitas pessoas já não cogitam mais a faculdade. Então, esse discurso esquerdista de faculdade foi um dos primeiros a cair, pois a ideia deles foi apenas lotar a faculdade, para falar que a pessoa de baixa renda agora era graduada. Beleza, graduada, mas ainda desempregada e analfabeta. Se você não assistiu o vídeo que falei da minha trajetória na faculdade, assista, pois lá eu falo dos analfabetos que vi entrando na faculdade e depois ficando desempregados. Só gastaram dinheiro e tempo. Observando isso, nós podemos analisarmos que aos poucos, a cada ano que passa, o discurso esquerdista só cai. Ninguém mais compra essas ideias de que todos têm que usar a mesma coisa, todos têm que fazer a mesma coisa, todos têm que pensar igual. E no final, os esquerdistas querem iPhone e viajar para Nova York. Na hora de escolher um país para viajar, eles nunca escolhem os países comunistas. Analisando tudo, nós podemos ver que, aos poucos, discurso esquerdista já não compra mais ninguém. Então, a única coisa que eles ainda têm é o mimimismo. E por isso, o mimimismo está a todo vapor fazendo de tudo para não cair. Pois se o mimimismo cair, já era a esquerda. O mimimismo, como vocês sabem, é forte porque tem digníssimas. Digníssima é a maior fraqueza do homem. Se você quer vencer um homem forte, use digníssima para derrotá-lo. E digníssimas compram facilmente qualquer discurso esquerdista. E o mimimismo, é claro, ia entrar na cabeça delas facilmente. Óbvio até. Porém, aos poucos, as próprias digníssimas estão vendo que a coisa não é bem assim. Igual o que eu falei no vídeo do inverno delas. Muitos mesmos entenderam. Mas sempre tem um bonobro para falar. Não existe inverno porque sempre tem beta. Amigo, eu não estou falando de ter beta. De que adianta ter beta se o cargo de CEO que elas queriam não tem? Pensa aqui comigo. O que é pior? Você lutar muito por uma coisa, como ir para a faculdade, perder 10 anos de mercado para ainda estar como assistente para sempre? Ou ter a abundância de beta, que não serve para nada? Eu particularmente acho muito pior você perder a vida inteira em carreira, como as carreiristas, achando que um dia vai ter cargo de chefia, para sempre ficar como uma assistente ganhando salário mínimo, que é o que aconteceram com elas. Eu ficaria muito mais puto se tudo que eu fizesse não servisse para nada. E isso aconteceu com elas.
E agora, de que adianta ter beta se vai morar de aluguel? De que adianta ter beta se ainda é uma assistente com um diploma, pós e carreira de 10 anos? Então, ter beta é a mesma coisa que ter barata em casa. Continuando aqui. Sim, o mimimismo só fez elas terem orgulho de serem empregadas, com diploma. E aos poucos elas estão percebendo isso. Muitas estão vendo, poxa, tenho pós, 10 anos de carreira, estou aqui me matando para ver se consigo sair de assistente para pleno. Mas não, vão morrer como assistentes, pois não tem vaga de CEO, não tem vaga de diretor e nem vaga de pleno. Eu fiz um vídeo falando aí da faculdade, fiquei quase 4 anos na mesma. Só consegui sair dessa corrida dos ratos porque fui empreender. E agora entra aqui o segundo tópico. Número 2. Enquanto a nossa comunidade aqui está fazendo os caras sair da CLT, ir para a academia, cuidar da vida, o mimimismo não muda o discurso. O mimimismo não fala para elas de empreendedorismo, não fala de academia, não fala de investimento, não fala de Bitcoin e nós aqui falando de investimentos e da importância de sair da CLT. Aí as digníssimas saem do mimimismo e vêm para cá, que é o que está acontecendo, pois o mimimismo já tem mais nada para falar para elas. O mimimismo já está há 20 anos falando a mesma coisa. O mimimismo não muda o discurso. E isso já está saturando a cabecinha delas. Enquanto nós estamos evoluindo, nosso discurso aqui mudando, estamos falando de empreendedorismo, investimentos e determinismos biológicos. Elas estão ali, ainda falando a mesma coisa. Só falando que homem não presta, que digníssima tem que ser CEO, mas nunca falam que não tem vaga de CEO para todas. Criam estatísticas erradas e aos poucos o desespero delas estão batendo. Como vocês podem ver, a Globo está o mês inteiro falando a mesma coisa. Você nem espera nada de novo, você já sabe o que vão falar. Isso é porque eles já estão vendo que a esquerda está enfraquecendo. Eles já têm essa noção e está fazendo de tudo com o que podem. E a única arma deles é o mimimismo. Terceiro tópico, número 3. E vocês podem não perceber ou até desacreditarem, mas de 100 betas, um está saindo do jogo. Pode parecer pouco, mas para lutar contra a nossa própria biologia, isso é muito até. Eu andei percebendo que de tanto o mimimismo atacar os homens, de 100, um está já se enchendo disso. É igual o que o Dom Sandro disse, não precisamos acordar todos os homens. Apenas uma parcela já está boa, pois nem fazemos questão dos betas. Eu mesmo nem quero beta aqui. Quero que os betas se lasquem mesmo. Porque beta que vive em função de digníssima não serve para nada. Nem para... Então, o lugar deles é na Rede Globo mesmo. Nem venham. Mas sim, aos poucos, de tanto mimimismo estar sendo insuportável, deixando as digníssimas tóxicas, uma hora o cara acorda. Ele fala, epa, eu não sou obrigado a escutar isso. Então, alguns caras já estão saindo do jogo. E o mimimismo é tão burro que ao invés de puxar os caras para dentro, falar que precisa deles, não. O mimimismo só ataca, denigre e desrespeita os homens, que uma hora eles caem fora. Mas claro, é de 100. De 100, um sai. E como vocês sabem, de independentes elas não têm nada, pois nem mesmo a faculdade e a carreira delas está ajudando elas. Bem, então espero que vocês tenham entendido que nós estamos evoluindo nossos discursos a cada ano que passa, enquanto elas ainda estão lá no mesmo roteiro de sempre, falando 20 anos a mesma coisa, e a esquerda já está fazendo o possível para a sua única carta, que é o mimimismo, ainda ficar de pé. Então imagine um The King of Fighters, eu, Coruja e Lion.
versus as baleias de axilas pintadas, enquanto o Raccoon era o Rugal. Bem, até a próxima, pessoal. E para você que quer empreender, me mande um e-mail com o assunto Quero Empreender. Eu já atendi um ouvinte já e ele já está começando o negócio dele. E se você quer enviar relato, envie o relato que está na descrição. Logo mais, eu vou trabalhar esses relatos. Até mais.